Então, pessoal, eu sou Stefan Dillman, sou o agente de relacionamento aqui de Joinville, né? Pelo que eu vi, o pessoal que está aqui na sala, a maioria já me conhece, né? Então, eu vou deixar, na sequência, a gente vai apresentar o case 1 da Union, junto com o fornecedor Simplix, e na sequência a gente vai apresentar o case da Iudo com o fornecedor da Elos, né? Rapidamente falando um pouco da, do caso da Union, a Simplix e a Union eles já tinham essa tratativa, né? A Union já tinha o software da Simplix e a gente chegou lá para potencializar esse relacionamento dos dois, né? Então a gente já fez duas jornadas entre esses dois pares e tivemos bastante resultados interessantes lá. Como o Flávio da Union, ele é um cara que sabe falar muito bem, é um grande parceiro nosso, né? É por isso que a gente pediu para ele dar um depoimento aqui, com a intenção de inspirar, né, as outras ferramentarias que estão aqui assistindo a, a caminhar de uma forma mais organizada daqui para frente. E aí a gente pode utilizar o programa para ajudar nessa caminhada, né? Então eu vou deixar a palavra com o Flávio, tá? Flávio, por favor, fica à vontade aí, Tá bom. fale da sua experiência com o nosso programa e é isso. Tá bom, beleza. Obrigado, Stefan. Bom dia a todos. Que a gente é um grande parceiro aí do Conecta Mais, sim, é verdade. Que eu falo bem já é uma mentira, então eu vou tentar ajudar de alguma forma aqui, tá? Mas, assim, sendo bem sincero e bem o mais simples possível, né? A gente tem essa parceria com a Simplex, né? Que é do Gibran. O Gibran também está aqui na sala. Bom dia, Gibran. É um ERP que para a Union vem funcionando muito bem e eu vejo assim que se aqui funciona, funciona também em outras ferramentarias, né? Então, eu tinha uma outra apresentação, mas acabou modificando um pouquinho aqui. Eu vou acabar falando um pouquinho mais do que mostrando, tá? O que que a gente se propôs a fazer? É pegar um ERP que já era muito potente, mas como o Stefano comentou, a gente queria aumentar a capacidade dele na intenção do quê? De automatização de processos, né? Quando a gente fala de automatização de processos, isso tem uma historinha por trás que eu vou tentar colocar nos 2, 3 minutos aqui também. A Union, há 7 anos atrás, investiu e vem investindo bastante em gestão de fábrica, né? O que que é essa gestão? É uma gestão baseada numa metodologia que já existe há muito tempo em grandes empresas, que se dão certo também, né, nessa mesma linha de raciocínio. Se dá certo também em outros segmentos diversificados, tem que dar certo também numa ferramentaria. A gente optou por colocar a metodologia World Class Manufacturing, né, o famoso WCM, veio do TPM, tem o Lean Manufacturing como um braço também dentro dele. Enfim, nessa linha de raciocínio, por quê? Né? A gente precisava dar uma resposta para a gente mesmo quanto à melhoria de eficiência no ambiente fabril. A gente tinha uma eficiência que não era tão alta quanto a gente precisava estar, e durante 7 anos a gente conseguiu converter essa eficiência, né, aumentando mais de 40% dela no gargalo da empresa, que é o setor de usinagem, né? É claro que todos os processos são importantes, mas o gargalo da empresa de uma ferramentaria, a gente entende que é o processo de usinagem, né? Através de várias análises que são feitas através da metodologia. Uma vez que a gente conseguiu avançar muito com a tratativa de perdas diárias, né? Entendendo as perdas, cutucando de fato a ferida, deixando a amostra, né? Uma gestão à vista que mostrava, olha, a perda da tua empresa está aqui. O time inteiro consegue ir mudando a forma de pensar, a cultura, para poder ir entendendo aonde que a gente pode atacar para ganhar mais rápido do que se você não tem um mapa de perdas escancarado na sua frente como esse, né? O resultado disso é que, como eu falei, a gente conseguiu aumentar muito rapidamente a eficiência das máquinas no processo gargalo. Aí começou o ponto para a gente falar agora do case da Simplix. Quando a gente aumenta muito a velocidade, a eficiência do processo gargalo, é natural que os outros processos que apoiam, né, esse processo gargalo, eles tenham também que dar uma resposta muito rápida, porque eles precisam fornecer, né, atender esse cliente, que é o processo gargalo, de uma
forma muito mais eficiente. Texto. A gente tinha um outro RP que, por alguma razão, ele deixava, né, pela forma que ele foi construído, né, ele deixava o processo muito moroso, pouco automatizado. Então, a gente decidiu por fazer a parceria com a Simplix, que já teve uma migração muito alta, nessa parte de automação. Porém, a gente foi identificando um monte de oportunidade. Aí que está também um ponto super importante. Se a gente chega num fornecedor, que, por exemplo, a Simplix, Gibran, estou com um problema assim, assim, assado, e tem uma proposta de solução. Flávio, estou disponível, quero entrar com isso, tal, tal, tal. Ele está com a cabeça aberta para entender como a gente pode melhorar o processo e o mais, fazer de forma muito rápida. Aonde que foi o canal de conexão entre Union e Simplix, né, para que isso acontecesse de uma forma mais rápida ainda, porque aí tinha recurso financeiro envolvido e tudo mais, e tinha priorização, o Conecta Mais. Aí o Steph fez um baita trabalho com a gente, entendeu como era importante essas melhorias do sistema, e por isso a gente conseguiu acelerar mais ainda essa cadeia de suprimentos para chegar lá no processo gargalo. Vou comentar alguns pontos aqui do que a gente fez, vou comentar dois casos aqui, tá? Do que a gente fez com a Simplix, que a gente entendeu que foi um grande apoio assim, no nosso processo produtivo. Vamos falar um pouquinho de uma gestão de compras, tá? Compras, eu já até comentei em outros casos, assim, mas vale a pena comentar porque a gente está falando sobre esse assunto agora. Compras, às vezes, a pessoa, o dono da empresa, né? No nosso caso, a gente não dá muita bola. A compras, o cara tem que colocar um comprador lá dentro, o cara tem que fazer o pedido de compras e acabou, né? Só que a gente começou a entender que, assim, ó, acelerou tanto o processo gargalo que, em alguns momentos, a gente começou a ver que o setor de compras não estava dando conta, né? E tá bom, qual que é o primeiro pensamento que geralmente um dono de empresa, né, a gente começa a fazer? Vamos colocar um estagiário para ajudar o cara, vamos colocar mais um comprador? Não tem nada de errado nisso, como eu sempre falo, né? Quando você aumenta a tua eficiência, aumenta a tua mão de obra, não tem um problema. Porém, a gente sempre gosta na Uni de pensar o seguinte: peraí, o que eu posso fazer para extrair melhor do sistema antes de colocar um custo fixo a mais para continuar com as perdas que eu tenho? Essa foi a primeira pergunta que a gente fez. E quando a gente começou a analisar o processo de compras atual, ele já tinha uma velocidade, porém, a gente começou a medir. E nós medimos, como a gente mede em todos os setores da empresa também, nós medimos compras. E a gente começou a fazer uma medição e vimos que mais de 60% do tempo do comprador, que já era um gargalo, era gasto não em negociação, não em fazer um trabalho de valor agregado para a empresa para conseguir um preço melhor. Não. 63% do tempo do comprador era gasto com digitação. Aí isso reforçava mais ainda, né, se a gente não fosse pensar numa automação, não tivesse um Conecta Mais apoiando a gente por trás, não tivesse um Gibran da Simplix falando, não, cara, vamos mudar o processo, né? Coloca um estagiário, porque é um cara barato, você vai ficar digitando o dia inteiro, ok, não tem problema, mas eu estou adicionando um custo fixo para uma ineficiência, que era o principal problema ali da parte de compras. Quando a gente levou a proposta para o Gibran, falei, Gibran, seria importante a gente construir um portal de compras que o meu comprador não digitasse mais aquele monte de linha de orçamento que ele tinha que digitar dentro de um pedido de compras. O Gibran topou isso aí, a gente conseguiu mudar a dinâmica do processo de compras. Com isso, hoje, o comprador, como é que funciona o processo hoje? O comprador recebe uma necessidade que já vem dentro do sistema, com um clique, literalmente, ele envia para os fornecedores cadastrados na plataforma da Union. O fornecedor que quer fazer o fornecimento, ele vai lá no processo, num portal na nuvem, preenche aí aquele monte de dados que ficava a cargo do comprador. Ele vai preencher os impostos de cada linha, de cada item, de tal, os valores, o desconto que ele vai colocar, a forma de pagamento, ele vai preencher também ali todos os dados que antes o comprador fazia, que levava os 60 e tantos por cento do tempo do cara. Resultado, assim que o cara preenche na plataforma, ele envia. Esse envio vai para dentro do Jeep, né? Tem essa integração da nuvem com o Jeep, nosso sistema, ele vai para dentro do Jeep. Com isso, nosso comprador avalia só, ele gasta um tempo, mas agora avaliando, e aí sim, ligando para o cara e fala, doutor, isso aqui não tá bom, muda isso aqui para mim, papapá, pronto. Aí o cara vai, muda, refaz aquilo ali, a hora que ele está de acordo com aquilo, com um clique também ele fala gerar pedido. Isso já vai para o comprador, já dispara para a fábrica e acabou. Então, assim,
Resultado prático. Quase 120 horas de um comprador, tá? Se eu tenho dois compradores, isso vai aumentando. Na sua empresa, você pode fazer sua conta também. Eu consegui livrar para que ele pudesse fazer compras com melhor valor agregado. Além da gente ganhar em não contratar mais uma pessoa, né, não ter um estagiário, né, não ter uma pessoa mais no custo fixo para resolver esse tipo de ineficiência, aí eu não acho vantagem, para conseguir melhores resultados em compra para a empresa. Então, o ganho ficou muito alto, com apenas uma coisa, entre aspas, simples, uma coisa simplesinha, um portal de compra. Mas olha o tempo que era gasto no comprador para fazer isso aqui. Na outra ponta, o que eu pedi para o Gibran? Falei, Gibran, como gestor da empresa, eu preciso controlar o que está acontecendo. Se o comprador está comprando no tempo certo, se os produtos que ele comprou são mais de 1.000 compras por mês, se eu não tiver um dashboard, um BI para isso aqui, esquece, eu não vou conseguir controlar a eficiência do processo de compras de uma forma tão simples, né? Eu preciso saber lá no recebimento se o comprador precisou para chegar no dia 10, se chegou de fato no dia 10, se chegaram todos os itens, né? Aquela entrega perfeita que a gente gosta de chamar aqui na Union, né? O que acontece com esse indicador de entrega perfeita? Eu não paro a fábrica, eu não gasto com hora extra, eu não replanejo o sistema como já tinha sido previamente planejado, né? Com isso, o Gibran também construiu, está bem pequenininha a apresentação, aí ficou realmente difícil de mostrar para vocês, mas enfim, é o que tem para hoje ali, né? É, a gente consegue mostrar de uma forma muito simples o que está acontecendo, quais são os gargalos de compra, se tem algum fornecedor que está atrasando de forma recorrente ou não, que a gente pode fazer a tratativa com ele, qual que é o lead time médio de cada tipo de família de materiais. Por exemplo, eu tenho problema com aços, né? Eu quero saber, então, qual que é o lead time médio do tempo entre compra e chegada de aço para saber se o planejamento pode confiar nesse dado que ele está fazendo, se eu não vou impactar lá num setup de máquina que aí vai tirar a minha eficiência do processo gargalo, por exemplo. Entendeu? Então, todo esse link a gente consegue fazer com base, claro, né? Tem todo o WCM que através dos pilares, colocam as metodologias de melhoria contínua de uma forma muito lógica, mas se eu não tiver um sistema que me possa automatizar os processos, eu estou morto, eu estou gerando gráfico, estou gerando relatório, tudo em Excel, e às vezes não tem na empresa uma pessoa com uma expertise que sabe gerar isso aí, e aí o que acontece? 90% das ferramentaria software objetiva para a tomada de decisão antecipada. Então, quando o Stefano comentou de motivar e mobilizar, é isso que a gente fala, assim, se a gente consegue botar de uma forma muito lógica, o que você precisa mostrar, e se você tem um sistema e um agente de fomento que consegue colocar um recurso financeiro para acelerar isso aí sim é muito mais fácil você chegar num conceito de excelência operacional. Então, não sei quanto tempo eu tenho, Stefan, mas tentei contar de uma forma sem mostrar nada, é difícil, né? Porque fica muito na falação aqui. Eu tinha uma apresentação que estava prontinha, mas acabou mudando aí por causa de algumas coisas mais técnicas, mas enfim, é isso que eu queria falar para vocês. Os resultados estão aí, né? Então, não adianta entrar muito em números, mas teve um investimento alto, sim, por parte da Fundep, né? Junto com a Union, junto ao Simplix, porém o retorno ali é absurdo, né? Em menos de 6, 7 meses, o negócio está se pagando. Então, vale a pena, ainda mais que é um recurso que, de fato, não sai do caixa da empresa. Então, o meu chamado assim, é muito mais para que as pessoas invistam em gestão, isso vai trazer entendimento onde estão as perdas da sua empresa, né? Vai cutucar a ferida de fato, vai modificar a cultura, e claro, né, para você ter gestão, você tem que ter um sistema que te ampare para que você possa olhar de uma forma muito lógica e concluir seu processo de gestão de uma forma excelente. Legal, Flávio, muito obrigado aí pela apresentação. Desculpa pelas Exato. limitações, né? O Tranquilo. tempo curto também, eu sei que você gosta de falar bastante, tem muita coisa para mostrar para a gente. Então, eu vou abrir para Até, o pergunta. Stefan, só, Pode só um falar. minutinho, só um minutinho para a gente concluir, né? Como é muito rápido o negócio aqui e a gente tem bastante coisa para mostrar e como o Stefan falou, e eu gosto de reforçar também, nosso objetivo aqui como ferramentaria é mostrar que dá para fazer diferente, a gente consegue fazer um processo mais enxuto. Existe um case na Union, né, começa o gargalo em 7 anos,
é um trabalho de médio prazo, mas ele funciona muito bem. E eu, em nome da Uni, eu estou falando assim, ó, pessoal, quem quiser vir até a Uni, eu tenho o prazer de mostrar para vocês o que foi feito. Não existe segredo, não existe esconder nada, porque assim, se a gente não se unir como ferramentaria, né, daqui a um tempo todas as ferramentarias vão prestar algum serviço de manutenção para a China, para alguma coisa assim, e não é esse interesse, né? Então, para a gente poder concorrer em alto nível lá com o mercado externo, não é mais o mercado interno. A gente precisa estar muito bem amparado. E a troca de informações é muito importante. Por isso que a gente, de fato, abre as portas da Union, a gente fique à vontade, entre em contato comigo, né, com o Márcio Pofo, Orlando Adriano, nossos sócios aqui dentro, né, para que vocês possam fazer uma visita. A gente vai ter o maior prazer em apresentar para vocês como a gente pode ajudar de alguma forma e também trocar experiências. Né? Ninguém tem a verdade absoluta. A gente gosta muito de aprender com todo mundo também. Muito obrigado. Beleza. Alguém tem alguma pergunta para o Flávio, especificamente? Tá. Então, eu vou Beleza? fazer uma pergunta rapidamente, né? Mais por curiosidade, assim, depois que você tem aquele dashboard, Aham. existe alguma coisa que te chamou a atenção, que você não tinha nem ideia, pode ser positivo ou negativamente, que te afetava, que tu Sim. encontrou ali? Sim, Stefa. No caso de compras, não, porque a gente já tinha, a gente fez a transição, né? Eu tinha tudo aquilo no Excelzão, mas para atualizar um Excel, é um arquivo que se corrompe, é ruim de manusear, enfim, é pesado. Você só pode ver lá na tua empresa, é difícil abrir onde você quiser. Então, a parte de compras não, mas o BI que o Gibran colocou, né, o Business Intelligence que o Gibran colocou dentro do Simplix, ele abriu outras frentes. Então, por exemplo, hoje, numa outra jornada, a gente também fez um controle de tryouts, né, que a gente não tinha. A gente tinha também uma porrada de planilha e que ficava na cabeça de uma curiosidade. Eu falei assim, qual que é o percentual? A gente tinha uma série de perguntas, né, como se fosse um relatório de acertos no tryout. E eu perguntei para o cara que acompanhava o tryout, nosso analista técnico ali, eu falei, qual que é o percentual de aprovação médio do nosso T0 na União? Como é que está hoje? Ele não sabia me responder. Ele fez eu acho que é isso ou aquilo. Eu falei, cara, olha a grande oportunidade ali. Né? Então, com isso, a gente conseguiu trazer tudo que era de planilha, que era uma porrada de planilha, né? E colocamos tudo dentro do Jeep. Hoje a informação está descentralizada, ou seja, eu tenho, o cara do PCP tem, o da engenharia, todo mundo tem. Até o operador, se quiser, pode ver o que está acontecendo nos tryouts, toda a evolução de tryout, e isso agora, claro, né, com todos esses dados, foi com BI, a gente estruturou de uma forma lógica, e eu consigo ver assim, olha, estou melhorando entre o número médio de tryouts para aprovação, entre um ano e outro, né? Aonde estão meus principais de forma acumulada, confiável, e através disso a gente faz gestão agora também numa outra ponta que por uma questão de prioridade, a gente não estava fazendo tão forte. Né? Mas isso, quem que vai ganhar depois? Vai ganhar a empresa, é claro, porque vai ter uma redução do tempo médio de aprovação do molde, do custo de tryout e tal, mas vai ganhar muito cliente também. E isso, que legal que o Gibran também topou em fazer, que o Conecta Mais veio e acelerou esse negócio, mas né, agora também o cliente ganha muito com relação a isso, porque vai ter um resultado muito mais em cima, né? Mais fácil de entender o problema dele.